Olá, olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Estamos retornando aí das férias. O nosso F5Cast está muito feliz em poder estar com você novamente. Então, essa tarde será uma tarde maravilhosa, cheio de conhecimentos na área da arquitetura. E você que não é, mas está pensando em entrar, fica aí, pois teremos várias dicas interessantes. E o tema de hoje é o que ninguém conta sobre arquitetura, mas você gostaria que tivesse contado quando começou. E estamos com duas convidadas especiais. Uma delas é a professora Julie Braga. Ela é uma pessoa assim extraordinária, na qual vocês vão ter a oportunidade de conhecer, tirar dúvida. Nós estamos aqui ao vivo, portanto, fica, curte, compartilha, para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade. Eu sou a professora Rafaele, coordenadora da pós-graduação e das relações institucionais da Faculdade 5 de Julho. Estou muito feliz também porque estamos recebendo outra convidada. Essa convidada, por que eu disse que ela é especial? Porque ela é uma graduanda. Isso mesmo, nós damos oportunidade para alunos que estão cursando em formação e, portanto, hoje a nossa convidada é a Romana Rani. Ela que é estudante do curso de graduação em arquitetura e já está construindo aí o seu currículo. Então, esse é um espaço onde você se mostra, onde você tem a oportunidade também de acompanhar, seguir e tirar dúvidas. E eu quero desejar boas-vindas a vocês duas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. É um momento de descontração, mas também um momento de muitos aprendizados, na quais vocês podem ter a oportunidade de compartilhar aquilo no dia a dia, aquilo que vocês trazem, como pergunta, como questionamentos e até mesmo como solução. Então, fiquem à vontade, se apresente um pouco. Sou a professora Julie Braga, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Faculdade 5 de Julho. Tenho um enorme prazer, de estar coordenando esse curso, de ter próximos nossos alunos. A gente sempre busca ter essa boa relação, incentivar, esses meninos a entrarem no mercado de trabalho o quanto antes para ir já construindo sua profissão. Então, fico muito honrada, professora Rafael, pelo convite. Espero que vocês gostem hoje do nosso podcast. Eu sou a Romana Rani, aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Faculdade 5 de Julho. E fiquei muito grata pelo convite, da professora Julie, com você, professora Rafael. E estou ansiosa para responder essas perguntas também. Para a gente começar, eu gostaria de saber como foi que surgiu o curso de arquitetura na vida de vocês. Eita, quer começar, Rani? Vamos começar. A princípio, eu não tinha conhecimento da área, só sabia que existia essa profissão. E aí eu entrei, eu comecei a trabalhar em uma loja e ela tinha muito contato com esses arquitetos, E aí eu comecei a conhecer, me interessar mais, olhar o perfil no Instagram dos arquitetos, porque hoje em dia tudo também é no Instagram. E comecei a me interessar mais, buscar um pouco mais de conhecimento. Por que esse arquiteto tá colocando isso, tá colocando aquilo? Comecei a ter mais esse interesse e me cativei, pela profissão. Eu admiro vários arquitetos, então sempre tô acompanhando. Tive esse conhecimento mesmo por esse trabalho. Então vai ser a primeira arquiteta da família. Exatamente. Muito legal. E tenho muito orgulho disso. Muito bem, isso mesmo. A minha história é empolgante. Conta. A minha história... Oi, mãe, se você estiver assistindo, eu vou contar a história agora. Quando eu tava no ensino médio, eu ia prestar o vestibular pra UVA, fazer engenharia civil. Fiquei muito doente. Eu fiquei muito doente. E foi um dia antes de acontecer o vestibular. Na virada, de um dia pro outro. E aí eu fiquei muito doente, não consegui participar. Sabe aquele vestibular que você sabia de tudo? Do livro, tudo que eu estudei? Aí, ok, não consegui, fiquei muito chateada. E aí eu fiz a minha inscrição aqui no Uninta. Minha mãe tava sentada do lado e falou assim: Julie, faz farmácia. Nada contra a farmácia. Aí na frente dela eu fui lá, me inscrevi, escolhi farmácia. Vim,
Fui pro colégio, cheguei no colégio. Eu falei para as pessoas, né, que sempre tem aquela galera que fica te orientando nesse período do vestibular. Olha, eu vou fazer vestibular no INTA, mas eu não quero fazer farmácia, não. Quero fazer arquitetura. Pois vamos dar um jeito. Gente, eu não sei como foi. Eu descobri o número daqui, que me passaram. Nesse tempo, gente, não tinha nada de WhatsApp, as coisas não eram tão fáceis assim, não. Então, foi passando por outro, consegui fazer a mudança. Eu tava com tanto medo de que eu fui fazer a prova, que eu não sabia que tinha realmente conseguido mudar. Aí eu lembro que eu sentei, fiz a prova, assim, ai, Deus, seja o que Deus quiser. Fiz, foi isso. Pensei que tu fosse fazer engenharia, já que tu tinha feito. Não, no tempo não tinha engenharia civil aqui no INTA. Mas eu me interessei por arquitetura, porque era uma das áreas da construção civil. E aí, pra melhorar, no Enem tirei uma ótima nota. Inclusive, eu conseguiria entrar em medicina em Manaus. Mas minha mãe disse assim, Julie, tem a mínima condição, filha única, ela nunca na vida quer me deixar eu ir. Eu assim, tá bom. Não tinha nem saído o resultado do INTA, não tinha deixado pra lá, mas tinha ficado muito triste, porque eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que fazer cursinho. Mas tudo mudou. Recebi a ligação dizendo que eu tinha sido aprovada. E eu não pensei duas vezes, vim com a cara e a coragem. E quando eu entrei, eu não imaginava 1% do que é arquitetura. Eu não sei se a Rani pensou nisso. Dá mesmo. Mas eu fui mergulhando no mundo e hoje eu sou completamente apaixonada pelo meu curso. Eu falo sem medo nenhum. Juro. Pois é, por isso que eu digo que minha história foi um pouco emocionante, gente. Foi empolgante. Sim, com certeza. E durante esse período de faculdade, qual foi o maior perrengue que você passou quando estava fazendo um projeto? Que é um momento que a gente sempre pergunta, né? Como será? É no projeto? É aquele desenvolvimento que você vai perceber suas habilidades, suas competências. E aí, como foi? A risada é porque foi real. Foi minha primeira disciplina de projeto. Gente, não fiquem traumatizados, tá? Mas no meu tempo as coisas eram mais intensas, eram mais incisivas. E esse professor que eu tinha, ele era muito carrascão. Você tem que fazer isso. E eu aprendi muito com ele, viu? Foi o que eu mais aprendi. E aí eu fiz essa disciplina e eu lembro que era a última AP, nunca ninguém tirou 10, tá? Em projeto. Eu tenho essa mesma filosofia. Projeto nunca se finaliza. Quanto tempo mais a gente vai passar, a gente vai vendo ajuste. E aí eu lembro que eu fiz e eu passei 3 dias sem dormir. 3 dias virada. E aí eu era águazinha de coco, biscoitinho do lado e tome a fazer projeto. Eu vim 3 dias virada, eu vim assim, ó. E eu apresentei, não tirei 10, gente, porque ele já disse, ele não dava. Ele deu 9,8, mas não deu 10. Mas assim, foi um ótimo aprendizado. Eu adoro, o professor era maravilhoso pra mim. Você já chegou a fazer? Já, sim. Já, sim. Inclusive, da professora Julie, um projeto. E ela não foi carrasca, não? Não tanto. Foi até carinhosa. Tá vendo? Tem um equilíbrio aí, ó. Foi um projeto de um cubo, né, que a gente teve que desenvolver. E tava ainda nos jogos da Copa. Eu não tinha assistido nenhum jogo porque eu estava fazendo o projeto, o cubo. E aí, não assisti nenhum jogo e cheguei a ficar aí no máximo até 1h da manhã finalizando esse cubo, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas tá vendo, ó, que o tempo mudou? Antigamente eu passava o quê? 3 dias. Ela foi dormir que horas? 1 da manhã. Eu acho ainda muito saudável. Graças a Deus. E aí, vocês falando aí em projeto, e durante esse período, teve alguma frase, porque a Julie colocou aqui que lembra do professor, foi por conta desse professor carrasco que ela aprendeu. Então, quando a gente fala em aprendizagem, sempre fica um pouco do professor na gente. Seja uma frase ou um comportamento. Eu sei que você está no começo do curso, mas eu sei que também já passaram vários professores. Teve algum que deixou uma frase para ti, Romana, que você carrega e que você não consegue esquecer? Ou um comportamento que te fez te levar a uma aprendizagem? Tem sim, até da professora Julie mesmo, porque hoje em dia os professores têm várias turmas, né, com vários alunos, e aí eu sinto dela aquela atenção com o aluno, não só comigo, como toda a turma. Por exemplo, tem alunos que são de muito longe, que são de fora, e
a professora dá toda a assistência. E eu acho que uma frase que eu diria seria uma frase assim do nosso cotidiano. Você tem que justificar a sua resposta. Pra mim, eu não tirei essa frase da cabeça. Então, tudo tem seus porquês, pronto. Tudo que eu vou apresentar, eu já foco nisso pra poder fazer uma apresentação bem legal. Acho que seria essa a frase por enquanto, mas aí no decorrer do curso a gente vai se apegando mais. E você, já que você é a inspiradora e que outros lhe inspiraram, o que foi que você guarda no seu pensamento ou até no seu coração mesmo, né? Uma frase ou um comportamento de um professor? Olha, vai ser uma bobagem, mas foi uma frase assim muito boa. No tempo que eu tava finalizando o curso, né? Pra quem não sabe, a vida nem tudo é perfeita, nem sempre tudo é um passo de cada vez e vai super dar certo. Às vezes você tem que dar um passo pra trás, nem sempre é tudo pra frente. E eu lembro que eu tava no meu TC1, finalizei ele, foi lindo. E aí tem a disciplina de TC2, né? Que é a outra parte, né? Isso. E aí eu não tava muito bem psicologicamente. E eu disse assim, olha, eu preciso pausar. E ele, não faça isso. E eu, professor, eu preciso pausar. E eu lembro que ele me chamou assim no canto, o professor olhou pra mim assim, Julie, não vai ser agora, mas eu te vejo sendo professora. E aí eu olhei pra cara dele, gente, eu não imaginava nem um pouco eu ser professora. Olha, eu vou me emocionar, tô com o olhinho cheio de lágrimas. E eu falei assim pra ele, não, jamais. E ele, você tem toda possibilidade. E aí eu disse assim, professor, quem sabe, né? Aí eu me lembro que quando eu entrei, meu primeiro momento na sala de aula foi isso que ficou batendo na minha cabeça, né? Isso, a gente não imagina a responsabilidade de cada fala que a gente tem em sala de aula para um aluno, quanto pode mudar a nossa vida. Foi uma que a gente que é cristão, a gente diz que isso profetizou, né? Me emocionei, tá vendo? E aí, ou seja, uma frase realmente de positividade importante, demais, né? Foi muito importante. E ao invés de dar um passo, ela deu 2, porque além de professora, agora ela é a coordenadora do curso, né? Do curso de arquitetura. Então, já foi um outro passo que ela deu. Então, a gente tem que acreditar nas nossas potências, né? Que cada um de nós temos uma potência. E aí, vocês falando aí em projeto, em comportamentos, o que vocês achavam? Por exemplo, você disse que percebeu vários arquitetos no seu caminho, você foi seguindo-os. A Julie falou que escolheu arquitetura porque não tinha engenharia, mas se encantou. Então, durante esse caminho, teve algo que antes você pensava e que durante o curso mudou? Tipo, eu imaginava a arquitetura dessa forma, mas eu descobri que não é isso. Eita. É melhor ainda ou é pior ainda? Não, gente, eu digo que a arquitetura me escolheu. E eu me apaixonei, eu sou louca pela arquitetura. Eu vi 24 horas isso, sinceramente. E fico feliz com isso. E quando eu entrei no curso, eu não sei a Rani, eu entrei no curso, assim, meio que de paraquedas, sabe? Eu olhava assim, gosto, mas não sei se gosto. No primeiro semestre, né? A gente começa a aprender o que é desenho técnico, desenhos. E eu pensava, meu Deus, será que tudo é desenho? Mas o desenho, ele é uma representação. É a minha fala pra você, como você recebe o que eu penso. Então, a arquitetura é isso, ela traduz no desenho, né, na expressão gráfica. Mas eu fui vendo que a arquitetura tá em tanta coisa, a gente não vive sem arquitetura. E eu lembro que eu tava, inclusive, na F5, esses dias, falando, não sei com quem foi, eu sei que eu olhei e falei assim, olha, deixa eu te dizer, tu sabe a importância da arquitetura? Aí o povo, besteira, o que besteira? Você está 24 horas dentro da arquitetura, mergulhado nisso, gente. A arquitetura, ela estava... Quando a gente ainda estava pensando em abrigo
pré-histórico. Olha que louco. Porque tem a questão... Tem, a gente inclusive estuda isso, né? Essa proteção. Então, a arquitetura, ela tá em tudo. E isso foi muito legal, eu perceber essa importância. Perceber que a gente tá ali formando a nossa cidade, planejando a cidade, conseguindo desenvolver normativas, legislação, que é uma coisa que não passa na cabeça das pessoas. E isso é muito legal, muito legal. O arquiteto, ele é multidisciplinar, eu digo muito isso, a gente aprende tudo um pouco. Então foi isso que você descobriu que antes não imaginava da arquitetura, o papel, né? Não imaginava, não sabia nem o que era plano diretor. Romana ou Rani, como é mais chamada? Rani, eu gosto mais do Rani mesmo. No meu caso, eu achava que era só aquela parte mesmo de decoração. Né? O arquiteto só decidia que cortina ia ter no ambiente, que papel de parede ia ter no ambiente, só isso. E aí, quando eu entrei no curso, que eu vi, uma das primeiras disciplinas que eu tive contato foi a de História da Arte. A princípio, eu não me apeguei muito, mas depois, trazendo todo aquilo da pré-história até hoje em dia, foi assim, uma das coisas que eu mais gostei de relembrar, né? De relembrar, assim, do meu ensino médio. E aí, tive muitos conhecimentos com alguns professores, que foi assim, uma das coisas que eu mais gostei, de ter pegado lá do passado até hoje em dia. Tem muita coisa que a gente ainda usa, né? E que vocês ainda vão ver muita coisa, tá? A gente tem muita disciplina de história que as pessoas não têm ideia. Que é pra entender como é que a gente chegou na arquitetura de hoje, né? O que aconteceu, que todo período teve algo que aconteceu naquele momento, que marcou. A gente fala em engenharia. Engenharia sempre se pensa em cálculo. Olha, tu vai ser engenheiro, tu tem que gostar de cálculo. Engenheiro tem que ser um verdadeiro gestor. E na arquitetura, tem cálculo, tem muita matemática, tem muito desenho, pelo que eu percebi. Como é que é? Tem cálculo, não tão firme, tão... entre aspas, difícil, né? Tão aprofundado, mas a gente tem cálculo, sim. A gente vê disciplinas de estrutura, né? A gente pode estar fazendo essas responsabilidades, tem essas responsabilidades técnicas. Então, a gente tem, sim, cálculo. Não tanto quanto a engenharia civil. Isso é sem dúvida. Mas é muito legal dessas pessoas terem a noção, né? Vocês têm que olhar a matriz, gente, do curso. Matriz é as disciplinas que vocês vão ver. Então, isso é muito importante. E... até então, a gente não teve esse contato mesmo direto com a parte da matemática, com cálculo. Mas muita gente pergunta, é só desenho, né? Muita gente faz essa pergunta. E não, gente, não é só desenho. É um curso que tem várias áreas, que inclusive eu fiquei admirada, que a professora mostrou um slide. Era três páginas do slide só com o que você pode fazer sendo arquiteto. Eu adorei isso, achei muito, muito interessante, gostei muito. Não é um mundo de opções, né, que você pode estar trabalhando. Falando em opções, em um mundo, o teu primeiro projeto, tu teria coragem de mostrar? Total. Sabe pra quem foi? Soraya. Sério? Soraya. Aqui. Fiz o deck da professora Soraya. Nossa, eu não sabia. Curiosidades da tarde. Pronto, tá aí. Foi o meu primeiro projeto, eu não me esqueço. E aí, cada coisinha... E, gente, era uma coisa simples, né? Mas é um sonho de uma pessoa, que era da minha cliente. E o meu sonho... Então, foi lá que a gente foi organizando, foi montando. E cada vez que eu ia, eu ouvia ela, ouvia o seu marido, suas filhas, aquilo ia entrando, assim, sabe quando você sente aquele frio na barriga, ao mesmo tempo animado, porque você tá executando algo? É muito legal, de verdade, assim. É muito legal você tirar o projeto de um papel. A diferença é gigantesca, tá? Porque eu digo isso. Professor, você não é mãe? Sim. Quando você estava com ele na barriga, era uma sensação. Quando você viu, causou algo em você? O gostinho, o jeitinho. Pô, não pôde tocar? O cheirinho. Você estava materializando aquilo que você sentia, não era? Isso. Pois então, cada projeto que eu produzo, até hoje eu sinto isso. É muito fácil você olhar, o povo deve achar assim, essa mulher se passa. Mas então romantizo. Eu romantizo demais tudo. Né? Eu olho assim, mas assim, sabe quem foi que fez? Quando a pessoa tá elogiando. Eu.
Massa, né? Fui eu. É, Isso é muito eu não legal. tinha pensado sobre saiu isso. daqui, Realmente. cara, saiu daqui, tava expressado no papel, mas foi executado. E outra, foi só o engenheiro que executou, foi o mestre de obra. Meu amor, eu estava lá dando pitaco, dizendo que estava certo, que estava errado, pra ficar do jeito que eu planejei, porque não adianta eu planejar e sair tudo fora dos conformes, né? Então isso... eu sou apaixonada. Tem muitas pessoas participando no nosso programa, dizendo que vão fazer perguntas, vão tirar dúvidas, mas até agora Não tô mandando, teve não, pergunta, mas vamos provocar, né? Vamos gerar Bora, Raul Pablo. as dúvidas para que eles possam estar desenvolvendo e participando. A gente já conversou aqui sobre a questão de projeto, de desenho. A gente viu que, de fato, o cálculo ele é importante porque vocês irão ver tamanhos, irão ver medidas e se realmente... por exemplo, ela falou aí do deck, né? Se realmente aquele espaço dá, o que é que vai dar para fazer com aquele espaço? E aí a gente fica pensando como o curso de arquitetura, ele realmente parece que é muito interessante para quem está entrando nessa área. E aí, hoje, o seu olhar também não é mais o mesmo que eu imagino, Rani. Quando você adentra um local, você observa a iluminação, observa espaço, como é que é? Hoje o teu olhar já... Hoje eu já chego querendo tocar tudo. Aqui mesmo, quando eu entrei no estúdio, eu já peguei aqui nas paredes pra ver de que material era acústico, feito, hein? né? Porque eu já fico mais interessada. Antes, uma coisa que eu só passava e ficava como despercebido. Hoje eu já olho com detalhe, vejo se tem um acabamento legal, se não tá legal. Então eu já me interesso mais. E eu acredito que qualquer estudante de arquitetura, a pessoa chega com um olhar de um jeito e no decorrer do curso vai mudando esse pensamento, vai tendo mais conhecimento, o que é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte. E a Julie? Eu preciso de um tratamento. Ai, Maria, eu imagino quando eu convidá-la para ir na minha casa, ela vai ficar olhando tudo. Acho ótimo. Não sei se você vai querer ouvir. Não, porque quando a gente já imagina, mas olha, né? de verdade, isso é um problemaço comigo. Eu entro num lugar, se eu vejo uma coisa fora, eu consigo imaginar como se eu estivesse dentro do SketchUp, que é um programa que a gente utiliza, mexendo, deslocando uma coisa de um lado pro outro. Aí na minha cabeça eu vou deslocando tudo, vou reorganizando. E isso, gente, é horrível. Você vai tomar um café num canto... Eu gosto muito de fazer em empreendimento, né? Em restaurante, essas coisas, eu adoro fazer isso. Aí eu vou, e eu fiz também um curso de iluminação. Gente, eu sou tão chata com isso. Aí eu vou dizer assim, aqui, esse restaurante era pra estar com a iluminação tal, porque essa iluminação causa isso, porque eu também sou neuroarquiteta. Então eu vou analisando todas as sensações que vai causar na pessoa. Menino, isso é horrível. Acho que eu tô lembrando aqui, fazendo uma associação. Ela tá de sala nova, né? Por isso que ela já tá toda assim. Aí na sala dela, na mesa, tem uma luz com uma cor diferente, né? Aí eu tava observando, eu disse, nossa, branco aquela quente. Luz, ela dá uma sensação, assim, de querer pensar. Relaxamento, pausa, né? Ela desacelera a nossa mente. E uma coisa que as pessoas não sabem. Então, a cor, né? Isso. O que acontece? O nosso corpo, gente, ele é acostumado desde os primórdios, tá? Com o nascer e o pôr do sol. Então, o nosso corpo, ele é influenciado diretamente. O nome disso é ciclo circadiano. Então, o que acontece? A gente tem um horário de despertar, que o sol ainda tá acordando. E aí a gente tem aquela claridade, né? Aquele branco mais neutro, mais frio, mais intenso, que nos mantém mais ligados. Então, o nosso corpo, a tendência dele é atingir o seu pico, né, de energia e desacelerando. Então, para eu desacelerar, eu gosto de ligar aquela luzinha mais quente para preparar a minha cabeça, para quando chegar no final do dia eu poder dormir em paz. Então, eu acabo criando uma qualidade maior até pro meu próprio sono, com as iluminações, como elas vão influenciar no meu corpo durante o dia. E, inclusive, também dores de cabeça, isso me ajuda bastante. Eu tenho enxaqueca, mulher. Então, se eu vejo algo refletindo, batendo no meu olho,
tudo me causa desconforto. A minha mesa, ela não tem vidro em cima. E nem quero que tenha, tá, gente? Porque aquela reflexão causa problema em mim. Então, melhor é que o material absorva mais essa iluminação. Então, daqui a pouco eu tô dando aula de conforto pra vocês. Mas isso é algo importante pra gente. Eu lembrei, quando a gente vai, às vezes, para um acompanhamento psicológico ou psicopedagogo, a gente percebe que a sala tem uma cor diferenciada. Quando é bebê, a gente percebe que a cor do quarto, as luzes... Aí agora você falando, eu estou associando. Exato. Porque que um arquiteto, ele, quando vai em um ambiente, né? Já é um ambiente que recebe pessoas, aí já é uma outra cor. Outro tipo de iluminação. Vai depender muito do que ele vai querer passar, né? As sensações. Que tua sala tem uma diferenciação na luz. Mas você sabia que quando eu já entrei lá, antes de eu entrar na F5, né? Eu tava lá no Ninta, a minha luz... ela já andava comigo. E outra coisa... Quer dizer que ali é tipo pessoal? É minha. Eu tenho uma em casa igual. E eu tenho no trabalho. Então é porque realmente ela me desacelera. E aí o que acontece? Eu sempre tenho um costume de desligar a luz e ficar só com ela ligada. Gente, hoje eu tenho que dividir a sala, então eu não posso fazer isso, né? Mas antes, a pessoa queria saber se eu tava trabalhando, se eu tava lá dentro da instituição, era fácil. Era só ver um breu e uma luzinha, eu estava lá. Então já é de costume meu, tá? Se eu tivesse com as luzes apagadas, não tem ninguém, mas no caso da Julie... aquela coisinha assim, ó, tá ali. Antes de pensar errado, né? Com certeza. Então, vocês observam tudo, até a questão da acessibilidade, né? Com certeza, mais hoje ainda. É o que está muito em foco, né? Acessibilidade, como é que é. E isso é importante. Mas vocês falando aí que vocês gostam de analisar o ambiente, eu tenho uma curiosidade para perguntar. Eita, pergunte. Julie. A você não, que eu acho que você não chegou nessa fase. Já foi direto pra mim. Tá no começo, né? Mas tu vai ter no futuro. Qual foi uma gambiarra que você já fez durante a graduação no projeto? Que tu disse assim, eu vou ter que fazer uma gambiarra. Vai dizer que tu nunca fez uma gambiarra. No projeto? Ou, tudo bem, não vamos deixar só no projeto, não. No dia a dia, vai. Tem coragem? Eita. Ai, deixa eu lembrar aqui. Provavelmente foi alguma coisa com tinta. Com tinta. E aproveitou e deu certo. Não, pronto, tem uma gambiarra boa. Foi inclusive com F5, tá, gente? Olha aí. O que aconteceu? A gente comprou um material e a tinta, ela não veio da cor exata. Que você queria. E aí, lá se fui eu perturbar. Meu Deus, como é que eu vou fazer? A cor, gente, era pra um telho. Eu queria uma cor amarela. Era um laranja com um amarelo. Tava... Lá se foi a gente fazer uma gambiarra, que é o quê? Misturar. A gente comprou pigmento pra que a cor que veio no balde ficasse mais próximo do amarelo. Olha, não foi nem tão crítico assim. Mas a gente conseguiu resolver e ficou amarelinho. Então, uma gambiarra que ficou. Graças a Deus, ficou mistura lindo. de cores. Foi. Olha, uma gambiarra legal. Mas é legal. Eu tô imaginando os meus meninos fazendo gambiarra de mudar a cor pra poder ver que foi uma gambiarra suave, não foi algo tão gritante. Então, o arquiteto realmente, ele sempre gosta de usar a criatividade para desenvolver gosta demais. Resultados, né? Eu digo que o arquiteto, ele é contratado para resolver problema. O pessoal fala que o arquiteto gosta de usar preto o tempo todo. Isso é verdade ou é uma lenda? Não, é verdade, sabia? Porque é mais prático. No dia a dia. Eu já melhorei muito, gente. De tanto povo falar, eu parei. Vocês estão assim, discretamente, uma de preto e outra de... Olha, é porque azul marinho escuro. Isso aqui foi eu tentando trabalhar pra reduzir de usar preto. Então, caminho pra ser arquiteto. Você não quer fazer logo a matrícula, não? Já pensou? Alô, comercial do... Eu pensei que fosse lenda. Não. Alô, comercial F5. Olha, a professora Rafael sonhando, ó. É porque vocês falam assim de uma forma que realmente encanta. Sim. Né? É porque quem faz arquitetura se apaixona. A gente se encontra. Eu, pelo menos, eu me encontrei demais. Eu acho que não tem dúvida, não. E aí, tu vai falar em se apaixonar, qual foi uma história que tu tem, que tu
pode contar pra gente que tu ouviu de alguém sobre o curso de arquitetura, que alguém fez uma peripécia, eu não sei, ou que aconteceu na tua vida, que tu gostaria de compartilhar aqui, que possa servir de aprendizado ou mesmo só pra gente achar graça. Não sei. Eu aprendi contigo, porque tu gosta de, às vezes, fazer cada coisa que aí... Ela me pegou assim de surpresa. Como é? Peraí. A pessoa fez uma peripécia. Isso, que tu gostaria de compartilhar, que às vezes, um caso desse, às vezes é só pra achar graça, ou às vezes serve até de aprendizado, de levar pra sala. Eu já estou percebendo, a Rani ali já tá se coçando, né? Já pensou em alguma? Ela já tem algo... Tô tentando lembrar aqui. A imaginar, seja no quando era criança, ou que às vezes tu vai perceber lá na frente, nossa, isso realmente dá pra poder associar com o meu curso. Pronto. Com a minha escola. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma história, na verdade. Vamos lá. Quando eu era criança, eu era meio... Como é que a gente chama aquele povo que fica viajando, mudando de casa o tempo todo? Não. Eu era cigana. É cigana? Não, gente. Ao contrário. Eu não sei, mas que a gente vive mudando de lugar. Gente, eu me mudei muito nessa vida, viu? Muito. E aí, a cada casa que eu ia, eu ficava pensando como melhorar a casa. Te juro. E quando eu era... A minha mãe pode provar aí, se ela estiver assistindo, eu vou só puxo o gancho, né? O que era que eu fazia muito? Quando isso era pequenininha, pequenininha mesmo, era baby, tá? Acho que tinha o quê? Uns 2 anos. Eu olhava pras casas e dizia assim... feia. Feia. Bonita. Eu falava bonita. Bonita a casa. Eu era já assim. E aí fui crescendo e eu tinha um sonho. Mulher, eu tinha um sonho quando era criança de criar muito bicho. Que era o quê? Eu queria criar galinha. Eu queria criar cachorro. Pinto, vaca. E aí, o que eu ia fazendo? Eu sentava, desenhava. Se eu ainda procurar, ainda eu acho esses desenhos. Eu sentava e desenhava setorizando, que isso é coisa de arquiteto. Aonde ia ficar cada animal. E isso eu já organizava. Em cada casa que eu ia, eu fazia isso. Eu era louca por isso. E aí eu ia vendo que eu queria pintar a casa, eu queria modificar um cômodo. Então aí eu fui criando essa experiência, que eu não sei se foi 100% boa, mas nasceu um senso crítico. É interessante, né? Eu já via desse jeito, eu era muito criteriosa. Isso traz como aprendizado para os pais ficar observando os filhos, porque desde a gente não tem ideia, né? Já pode manifestar. E eu amava desenhar. Como toda criança. Mas tem uns que não gostam. Mas eu já ia com um olhar um pouquinho diferente. Olha aí, ó, a minha tia contando aqui, ó. Desde pequenininha, quando ela passava em frente de uma mansão, ela dizia, casa bonita, tá vendo, gente, como eu não tô mentindo, ó? E quando passava em frente de uma casinha mais simples, ela, casa feia. Olha, tá vendo, descobrindo aqui a Julie. Pra vocês verem, eu realmente já era assim, gente. Mas eu não sei se era saudável. É como ela colocou aqui, ela já sabia o que queria. Eu só não sabia, literalmente. Uma coisa que eu senti, né? Eu não sabia da arquitetura em si antes. Hoje em dia já tá muito mais aqui na nossa região, né? Mais conhecido. Mas antes, o que era arquitetura? Ninguém sabia. Quando eu fui estagiar, tinha 3 arquitetos sobrava pra gente pedir vaga de estágio. Eu não me esqueço. Hoje, pelo amor de Deus, a gente tem um mercado muito legal, graças a Deus. E a Rani, quer que a Rani conta? Bora, Rani, tu tem que ter uma história. Rani. Eu tava lembrando aqui, eu gostava muito de brincar com Barbie. E eu não tinha casa da Barbie, eu tinha todas as Barbies. Era cara, né, minha filha? Até eu também tenho a minha guardada. E não tinha casa. Então, na minha casa tinha um corredor enorme e eu saía catando. Caixa de sabão em pó pra colocar como se fosse uma parede. Sim. Pegava várias coisas. Uma xícara, fazia como se fosse uma mesinha. Então, eu inovava, ficava a casa da Barbie completa, com tudo que eu tinha em casa. E decorava. Pegava algum vidro de perfume e colocava lá. Menino, então, não é verdade? Eu fazia isso também. Todinha da casa da boneca. Nossa. E eu adorava, e até hoje tenho, gente. Eu acho que o arquiteto, ele tem esse dom, né? Ele pode pegar, às vezes, algo bem simples e deixar bem bonito. Bem o meu telefone era o meu sofá, tá? Dava certo pra ele ser meu sofá. Sofá da minha Barbie.
Ah, tá. É porque, gente, os telefones antigamente eram outros, né? Isso aqui não. Que abre e fecha. Não, isso ainda era novo, tá? Era outro. Deixa pra lá que eu vou entregar. Vala, não sabe que... Mas era infantil o telefone, sim, calma. Aqueles de plástico. Calma. Legal. E aí eu fico vendo vocês, eu estou também vendo várias participações aqui de várias pessoas, né? O Francisco Gabriel participando conosco, o Raul Pablo. Francis. Muito obrigado, né? Que várias pessoas estão aqui nos acompanhando. A Dilcilmar também, estando conosco. O Evandro Liberato tá colocando muito bom, gostei. Olha, O obrigada. Samuel Mendes, né? Dizendo assim, arquiteta Meu marido, mais né? incrível, Muito obrigada. não existe. Isso Olha, mesmo, tá fazendo um bom papel. participando. Por isso que ele botou linda, maravilhosa. Eu já ia dizer, eita! Mas tudo bem. Vale, porque é o esposo falando, né? E aí a gente está já chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a participação de vocês. Foi muito bom A gente que agradece. estar conversando. E você que está nos acompanhando aí, quero dizer a vocês que vocês podem também estar entrando em contato conosco, colocando aqui dicas, sugestões de temas que a gente pode estar trazendo para os próximos programas. E que a Faculdade 5 de Julho, ela está de portas abertas, ela tem sede no Jordão, ali bem no comecinho, mas também tem um campus avançado aqui no centro, em frente... Ali é a Academia da Ox, ali também do lado do Pinheiro Supermercado, no centro. E o curso de arquitetura, ele funciona lá no campus centro. Centro histórico, ó. Então, se você deseja conhecer um pouco mais, a professora está sempre por lá, ela pode estar conversando com você, tirando dúvidas. Também temos outros cursos de graduação, como Direito, Engenharia, Arquitetura, Administração... Lá também no Campo Centro, tá bom? E vocês podem estar também visitando a nossa sede, que também temos outros cursos de graduação, como enfermagem, psicologia, fisioterapia. Temos também os cursos semipresenciais de educação física, pedagogia, serviço social. Então, não percam a oportunidade de estar conosco, desenvolvendo o curso de odontologia. Que eu esquecesse. Não pode, não. Pensa. Odonto, da Luciana. Fisioterapia, enfermagem. Já falei. Pra não esquecer Esqueci de algum, não. Psicologia. Acho que eu falei. Administração. Já falei. Engenharia civil. Tá bom. Então já foram todos. Enfim, e é importante que vocês possam também estar... Se, por exemplo, vocês pensarem, eu já tenho graduação, pode fazer a segunda, ou pode também fazer a pós-graduação conosco. Nós também estamos com matrículas abertas na área do direito, na área da educação. E você que deseja estar conosco, deseja mais informações, pode estar nos contactando através das nossas redes sociais ou também entrando no nosso site www.faculdadef5.com.br. Vocês querem deixar alguma palavra final? Eu quero. Muito obrigada a todos que assistiram. Fico muito feliz pela participação. Muito obrigada também, prof, de verdade. Adorei. E eu poderia ficar horas aqui conversando. Então, tô muito feliz, agradeço demais, viu? Muito Quase obrigada. ela não gosta de conversar. Quase mas não. Tudo bem. Botou um cafezinho aqui do lado, eu fico. Obrigada. E a Rani? Eu também fico muito grato pelo convite a todos que assistiram. Espero retornar daqui já um tempinho, quando eu tiver com mais conhecimento na área. Pronto, vamos fazer. E falar para quem tá assistindo, né, quem for ver esse vídeo futuramente, conheçam mais a arquitetura. Não é só desenho, gente. Não é só desenho. Verdade. A gente também tem o nosso Instagram, para quem gosta, mas cursa outra faculdade. A gente posta vários vídeos interativos, então quem quiser seguir também, né? A gente posta várias coisas legais. E o nosso dia a dia, às vezes visitando uma obra, na sala de aula mesmo, que é muito interessante. E hoje a gente já tem convite. uma atividade muito massa, viu? Que vai ter com os nossos alunos. Já vai ser postado no Instagram. Vai ser postado hoje no Instagram. Então, o nosso WhatsApp é o 997690009. Você pode estar anotando, vou repetir mais uma vez. É o
97 69 0009. E aí estaremos à disposição de todos vocês. E chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigada pela sua participação. Você esteve conosco e estaremos aqui daqui a 15 dias novamente para poder trazer novidades para vocês. Um abraço, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.